Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Vamos trazer hoje o resumo da nossa quarta lição. Estamos estudando alguns personagens marcantes na história da Bíblia. Hoje, nossa quarta lição, nós vamos estudar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre a cananeia Raabe. Nossa lição passada, nós estudamos sobre Caleb, um dos 12 espias que Moisés enviou a observar a terra de Canaã, ocasião em que o povo hebreu ainda não tinha entrado, na terra. Hoje, nossa quarta lição, vamos estudar um pouquinho sobre Raabe. Também, nessa ocasião aqui, Josué, que é o líder do povo, Moisés já havia morrido. O povo ainda não entrou em Canaã, estão às margens do rio Jordão. E, assim como Josué fez tempos atrás, assim como Moisés fez tempos atrás, enviando os 12, agora Josué envia 2. Para observar toda a terra? Não, para observar Jericó, a principal cidade que os hebreus precisou enfrentar logo após atravessar o Jordão. Então, Josué envia 2 espias para observar a terra, observar Jericó. Eles entram em Jericó e são descobertos, e Raabe esconde ele dentro da sua casa. O título da lição: Raabe, uma escolha de fé que mudou destino. O nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Raabe, está lá na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Verdade aplicada à fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. E os objetivos desta nossa quarta lição: identificar a origem de Raabe, reconhecer que Raabe temeu o Deus de Israel e ressaltar a mudança de vida de Raabe a partir do momento que ela acolhe aqueles 2 espias, protege eles, esconde eles do exército de Jericó, dando livramento àqueles 2 homens que Josué havia enviado. O nosso texto bíblico está aqui em Josué capítulo 2, versículos 1, 6, 8, 9, 10 e 11. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. E, antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíais do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e a ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então está aqui o relato desta mulher cananeia, prostituta, ela vendia o seu corpo, e depois que ela teve esse encontro com esses cananeus, fica evidente aqui que
esta mulher vivia um dilema dentro de si. Era uma mulher que não tinha valor para a sociedade, haja vista a sua profissão, e também, né, quando ela conversa com esses espias, Josué relata, ela buscava um socorro, ela buscava alguém que o salvasse, e ela tinha essa esperança, fica isso evidente, que ela confiava no Deus dos Hebreus, mesmo não conhecendo. Ela ouvia falar dos feitos que o Deus dos Hebreus realizava. Então isso nos dá uma lição, nos ensina algo extraordinário. Quando Deus disse no capítulo 19, versículo 6, que o propósito de Israel é que Israel fosse uma luz para as nações, uma nação sacerdotal, um povo modelo, é justamente isso. Que através do exemplo de Israel, as demais nações, os demais povos, se sentissem atraídos ao Deus de Israel. Então, quando Deus realizava os sinais, os milagres, as pragas no Egito, estava mostrando para o povo, para a humanidade: eu sou o Senhor, eu sou Deus, não existe Deus além de mim. E a gente vê isso aqui em Raabe, uma cananeia, né, uma descendente ali dos amorreus, que acreditava que não tinha ninguém como o Deus dos Hebreus, mesmo sem ter essa experiência, essa vivência. Ela deixa isso claro. Então, o extraordinário poder de Deus, o amor de Deus nos ensina aqui. Esta mulher, a gente vai ver lá em Mateus, ela entra para a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto da nossa lição, a origem de Raabe. A cidade de Jericó, os espias cumpriram a sua missão, e fala também sobre fé, obediência e confiança, irmãos. Então a Bíblia não revela muito sobre Raabe, apenas que ela residia em Jericó, uma cidade cananeia, e que ela era prostituta. Sua casa ficava sobre os muros da cidade. A história vai pontuar que o muro de Jericó era tão largo que dava para passar 2 carros grandes, um indo e outro voltando. Tanto é que tinha casas que ficavam em cima do muro. Tamanha era a estrutura, a largura deste muro, desta cidade. Então, humanamente falando, era quase impossível destruir essas muralhas. Mas o poder de Deus, né? O povo hebreu obedecendo a ordem do Senhor, rodeando a cidade, os muros da cidade ali durante 6 dias, e no 7º dia rodearam ali 7 vezes, cantando, tocando buzinas e gritando, né? Conforme a orientação do Senhor. E o muro da cidade veio a pique, né? Destruiu, ficando apenas aquela parte ali onde ficava a casa de Raabe. Então, Jericó, a principal cidade que os hebreus precisou enfrentar, o principal inimigo, logo que eles atravessaram o Jordão, construída ali no Vale do Jordão, ali na Terra Prometida, na Palestina, e chamada na Bíblia de Cidade das Palmeiras. A gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 3. Uma cidade, assim como a maioria das cidades ali, cananeia, extremamente ímpia, né, idólatra, corrompida, e era bem fortificada, né, protegida ali pelos seus muros altos e largos. É nesta cidade que tem uma mulher, né, coração contrito, do coração quebrantado, pedindo socorro internamente, mas não sabia a quem buscar, né? Então Deus envia esses espias, e através desses espias, esta mulher
tem um encontro com Deus de Israel, né? Então Raabe, ela aparece, ela é descendente dos amorreus, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, o povo ali de Jericó descendia ali um povo do amorreu. Então Raabe aparece principalmente aqui no livro de Josué, capítulo 2, quando o povo de Israel, os hebreus entram na terra, ou estão aí às margens do Rio Jordão, né, para atravessar o Rio Jordão, e tinha logo pela frente esta cidade, estes inimigos. Então, Josué envia esses dois espias. Então, ela aparece principalmente aqui no capítulo 2, mas a gente vê lá Mateus pontuando, falando sobre ela na genealogia de Jesus. A gente vê o escritor os hebreus pontuando a sua fé lá, entre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Tiago também vai trazer um relato também sobre a fé de Raabe, quando ela, através das suas obras, né, quando ela escondeu estes dois espias. Então, uma mulher cananeia que vivia em Jericó, considerada prostituta, né, uma mulher que não era valorizada, e morava em uma casa construída sobre o muro da cidade. Embora não fosse israelita, sua história ficou registrada por causa do seu ato de fé e de bravura, né? Pois quando ela esconde os espias, ela estava colocando em risco a sua própria vida, porque se estes dois homens fossem descobertos na casa dela, tanto ela como toda a sua família, com certeza seriam mortos, né? Quando Josué envia estes dois espias, a Bíblia não relata o nome deles, para observar Jericó, o que é que foi? Logo que eles entram na cidade, eles são descobertos. Eram estados, cidades fortificadas, cidades muradas. Obviamente que eles foram identificados, talvez pela maneira de falar, ou pela maneira de se vestir, né? Existia um contraste ali entre a cultura daquele povo cananeu e os costumes do povo hebreu, né? Dois jovens, possivelmente, com um costume totalmente diferente daquele povo, obviamente que foram logo identificados. Então, eles entram nessa hospedagem, nesta casa, já vista que ela era uma mulher meretriz, né? Ela vendia o seu corpo em busca de recursos, e por eles entrar, deduz-se, a gente conjectura, obviamente, de que por ela ser uma mulher da vida, não levantasse suspeitas. Mas antes deles entrarem ali, possivelmente, eles já foram identificados como homens diferentes. Também a gente pode compreender, sim, né, de que a cidade de Jericó, a gente vê que através das palavras de Raabe, né, o rei, o exército já estava alerta sobre qualquer pessoa diferente que fosse identificada andando na cidade. Por quê? Porque Israel já havia vencido dois reinos amorreus também, né? O reino de Seom e o reino de Og, né, que ficava da além do Jordão, né? Ainda não tinha do outro lado do Jordão. Então Israel já tinha vencido esses dois reinos e colocou em alerta todos os reinos do outro lado da Terra Prometida, ali na Terra Prometida. Então este alerta com certeza já estava sendo o povo ali de Jericó já estava atento a esta situação. Então, estes espias são identificados, né, quando entram em Jericó. Raabe recebe em sua casa, né, eles entram ali na hospedagem ou na casa dela, e ela esconde. Ela percebe, ou quando ela identifica que eles são os hebreus, possivelmente, ela vai e esconde eles. Observe que quando ela toma essa atitude, ela está colocando em risco a sua vida, dos seus pais, da sua família, né? Não escaparia com vida.
não escaparia ninguém com vida. Então, ela esconde eles no telhado e mente para os perseguidores, quando eles entram na casa dela e perguntam, porque perceberam que, que eles tinham entrado na casa dela. Eles entraram na casa dela. Né? Então, foram avisados de que eles entraram na casa dela. Então, vão até a casa dela diretamente e perguntam onde estão aqueles 2 homens que vieram, entraram na tua casa. Aí ela mente, dizendo que eles já haviam partido. Então, ela ajudou aqueles 2 homens a escapar com vida. Possivelmente, ela já sabia que esses homens eram hebreus, né? Por isso, ela tomou essa atitude. A fé de Raabe, apesar de pequena, estava sendo identificada, sendo exercida aqui. Mesmo sem compreender, sem entender, mas ela vê aqui um fio de esperança. São hebreus. Eles são o povo deste Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho. Nas palavras dela, a gente vê isso, né? No capítulo 2, aqui, versículo 11, né? Ela diz: o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por isso ela fez isso. Ela escondeu estes 2 homens. Por quê? Porque ela viu que estava diante de alguém que poderia lhe dar esperança, lhe ensinar, lhe falar sobre esse Deus tão poderoso que poderia lhe dar um socorro. Então, por causa desse gesto de fé, né, há uma aliança ali. Esses 2 espias prometem que quando Israel conquistasse Jericó, se Raabe não o denunciasse, ela e toda a sua família seriam poupados, seriam livres, né? Porém, ela deveria amarrar um cordão, uma corda de escarlate, uma corda vermelha, ali na janela, como sinal de que, para que eles identificassem, né? E ela cumpriu o pacto ali, o acordo feito, e ela e toda a sua família seriam poupados. E foi o que aconteceu. Quando Jericó cercou, quando os israelitas cercaram Jericó, as muralhas caíram e apenas a casa de Raabe ficou de pé, ficou preservada, né? Ela e toda a sua família foram salvos conforme a promessa feita pelos espias. Então, olha que coisa extraordinária, irmãos, de uma mulher cananeia, ainda prostituta, além de abrigar os espias, né, e não denunciar, ela fez, ela identificou essa esperança, ela se agarrou neste fio de esperança, né, e em troca a vida dela e de toda a sua família seria poupada, né, como realmente aconteceu. Então Raabe pediu este sinal de que os espias cumpririam o acordo. Capítulo 2 aqui, versículo 14. E eles mandaram que ela fizesse justamente isso, né? Para que quando, por essa corda que eles desceram, né? Porque a porta da cidade foi fechada, era a cidade muradas, né? Não tinha como entrar ou sair pela porta, pelos portões da cidade. Foi cercado, identificaram que eles estavam lá, cercaram a cidade, ou fecharam a cidade. Não tinha como eles escaparem. Então, ela dá livramento a eles através da sua casa, da sua janela, né? Através dessa corda, eles descem ali pelo muro e escapam com vida. Então, eles fazem esse acordo, né? Guardou, protegeu, escondeu durante a noite ali estes 2 homens, e esta aliança que eles fizeram, Deus honrou, e Raabe e toda a sua família foi salvo, né? Então, atendendo ao comando de Josué, esses espias, quando Israel invadiu Jericó, resgataram Raabe e toda a sua família, né? Todos os seus pertences,
colocaram fora do arraial de Israel, onde eles viveram. E mais tarde, Raabe casa com um israelita, né? E faz parte ali do povo hebreu, né? Então a fé, olha que coisa extraordinária, né? A fé de Raabe nos ensina, né? A fé cristã, ela vai se evidenciar na obediência à palavra de Deus, né? Uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que sacrifícios. O salmista, Davi, ele vai dizer, sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Deus não se agrada de sacrifícios, se não houver acompanhado de obediência, como fala Samuel também, né? Então, Raabe reconheceu que os espias seguiam ao Deus verdadeiro, irmãos, soberano, tanto no céu como na terra. Isso são palavras da própria Raabe, né? Possivelmente, assim como ela fala, né? Ela sentiu medo diante da destruição que estava por vir sobre Jericó, sobre os reinos ali cananeu, né? E ela se agarrou, irmãos, a esse fio de esperança, mesmo sem saber de onde. Ela acreditava que algo poderia acontecer. Ela já tinha essa certeza que não tinha ninguém como Deus dos hebreus. Mas nesta cidade de Jericó, a Bíblia só relata ela como uma mulher de fé, uma mulher que não tinha nada a ver com o Deus dos hebreus, com o povo israelita, morava numa cidade deplorável, idólatra, voltada para a licenciosidade, tudo era permitido, tudo não existia regras, o corpo era usado ao seu bel prazer, não existia limites, mas quando ela tem acesso a alguém que poderia lhe dar um socorro, lhe livrar daquela vida, ela se agarrou a esse fio de esperança. Então, quando ela conhece, aqueles homens eram hebreus, a fé de Raabe aflorou, né? E ela e toda a sua família foi salva, né? Segundo ponto da nossa lição, Raabe ouviu e creu. Ela confiou em Deus, colocou a fé em ação. Raabe, fé e obras. Quando Raabe ouve as maravilhas de Deus, todos os povos, todo morador ali de Jericó tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, né? Nas palavras de Raabe, a gente vê isso aqui ela pontuando, né? Ela reconheceu o poder e a autoridade do Deus dos hebreus, o que mostrou na prática ao esconder os 2 espias enviados por Josué, e ajudou a escapar, né? Uma mulher pecadora arriscou a sua vida, a sua família, por confiar que o Deus de Israel, confiar que o Deus de Israel era capaz de salvar não apenas a sua vida, mas também da sua família. Ela colocou isso aqui nas palavras dela. Ela se agarrou àquela esperança. É o Deus dos hebreus. É o Deus que a gente não vê igual. Nós não temos o Deus, e nós temos muitos deuses, em outras palavras, vamos contextualizar. Mas nenhum dos nossos deuses é como o Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus livrou este povo da escravidão do Egito, com milagres. As notícias chegaram. Abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar em seco. Conduziu esse povo pelo deserto, com sinais, com maravilhas. Destruiu os 2 reinos dos amorreus, Seom e Og, e estão às margens do Rio Jordão para atravessar para cá. E o principal alvo, quando eles atravessaram o Jordão, é Jericó.
Aí Raabe teve que tomar uma posição. Jericó vai cair. Todos estão tristes, desanimados, porque até então não tinha esperança para nenhum deles, nem para ela. Mas quando esses espias chegam até ela, e possivelmente eles falaram do Deus de Israel, né? Quando ela o identificou, tanto é que ela protegeu eles, ela se agarrou. É certeza que Jericó vai cair, mas eu vou me agarrar nessa esperança, em alguém que não perde batalha, né? Então Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, como relatou aos espias, que se surpreenderam com a fé e o temor daquela mulher. A confiança de Raabe estava no Deus que tirou o povo do Egito, secou as águas do Mar Vermelho e derrotou esses dois reis, esses dois reinos, dois amorreus. Está aqui no capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, de vocês, quando saíram do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais os destruíste, o que ouvindo nós desfalecemos o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Palavras desta mulher cananeia. Palavras de Raabe. Então Raabe colocou a sua fé em ação. Que coisa extraordinária, né? Diante da possível destruição de Jericó, da sua cidade, os habitantes da cidade estavam apavorados. Mas a fé de Raabe venceu a tendência de ser paralisada pelo medo e levou a agir. Sabendo que Deus havia dado aquela terra aos israelitas, ela escolheu ajudar os espias em sua missão, ao abrigá-los e escondê-los do exército, do seu próprio povo, do seu próprio rei. Em outras palavras, para ser claro, ela está dizendo assim: eu estou traindo o meu povo. Estou protegendo estes dois homens desconhecidos. Estou indo contra a minha própria cidade, contra o meu próprio povo. Por quê? Porque ela identificou que eles eram bons? Não, porque ela viu que o Deus que eles serviam não tinha igual. Este era o propósito de Israel, irmãos, a missão de Israel. Luz para as nações. Esta é a missão da igreja, sua e minha, nossa. Luz para as nações. Jesus vai falar lá em Mateus, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, se me falha a memória. Sal da terra e luz do mundo. A luz, ela não diz, eu estou aqui. Ela é vista de longe. De longe. Aqueles dois homens, eles foram identificados. Por quê? Porque eram diferentes. Era diferente. O cristão, ele é diferente. Ele precisa ser diferente. Ele é identificado porque ele diz, eu sou cristão? Não, não é dessa forma. É porque é diferente. É porque tem um brilho, é porque tem a luz, é porque tem um vigor, porque tem a graça, a vida que emana da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Entende? Então, Raabe se apegou àquilo. Assim tem que ser com nós. As pessoas a conversar conosco, irmãos, a falar com a gente, elas precisam identificar. Tem algo diferente aí em vocês, em você. Você é diferente. Você fala diferente, você se comporta diferente. Tem um brilho, tem algo diferente em você que me atrai. É assim
que precisa ser o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, desenvolvido na vida do crente, do cristão. Luz para as nações, né? Tiago capítulo 2, versículo 25, né? Ele fala sobre esta fé de Raabe. Minhas obras, que resultou que Raabe, a meretriz, foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho. Tiago capítulo 2, versículo 25. De igual modo, não foi também Raabe justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e os fez partir por outro caminho? As obras de Raabe aqui. Quando nós temos fé, as nossas obras vão identificar. As nossas ações vêm confirmar a nossa fé. O escritor aos Hebreus, né, capítulo 11, versículo 1, né, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo ainda, mas eu sei que acontecerá. A gente vê isso aqui em Raabe. No versículo 31 do capítulo 11, o escritor aos Hebreus coloca aqui Raabe. Ela é citada como na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Por quê? Porque acolheu com paz, escondeu, despediu em segurança os espias. Aqueles dois hebreus, né? Portanto, Raabe uniu fé e obra, tornando-se parte da linhagem messiânica. Está lá, Mateus escreve isso em Mateus capítulo 1, versículo 5. Né? Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Ela casa, depois que ela vai morar lá no acampamento, né, dos hebreus, o tempo passa, ela casa com um israelita, Salmo, eles têm um filho, Boaz. Boaz, muitos anos depois, casa com uma mulher moabita, não hebreia, Ruth. Eles têm um filho. E este filho é quem? É o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Jesus veio de quem? De qual linhagem? Entende? Então, Raabe, esse ato de fé de Raabe, de coragem, ela se apegou à esperança que ela tinha, a que apareceu na sua frente, porque ela já ouvia falar dos feitos do Deus de Israel. Ela se agarrou a esse fio de esperança. Quando teve a oportunidade apareceu quando a porta da graça, a oportunidade, a salvação bateu na sua porta, mesmo de uma forma diferente. Ela não esperou para amanhã. Ela não ficou pensativa. Ela não disse, eu vou esperar um pouco mais. Né? Ela foi adiante. Ela foi adiante. E teve toda a sua família salva, né? Toda a sua família foi alcançada pela ação dos hebreus ao invadir Jericó, né? Cumpriram o acordo que fizeram. Fechando o terceiro ponto da nossa lição, Raabe de pecadora a salva. Raabe cuidou da família, o futuro de Raabe, e Deus perdoou Raabe, aquela mulher cananeia, né? A atitude de Raabe teve impacto na vida da sua família. Esse exemplo de Raabe deve nos ensinar, né? Nos impactar ainda hoje, irmãos. A Bíblia, o que está na Bíblia, tudo que está na Bíblia tem um propósito.
Se Deus deixou que fosse registrado, é porque precisa nos ensinar algo. Tem algo a nos ensinar. Ela não mudou apenas a própria história com esse ato de fé, de coragem, mas também da sua própria família. Ela não olhou só para ela, mas a sua família também foi salva, né? Dona de uma fé ativa que se manifestou em ações. É isso que Tiago vem exemplificar aqui, capítulo 2, versículo 25, né? Da sua epístola. Se manifestou em ações. Aquela mulher desprezada pela sociedade da época deixa para nós um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas e trazer salvação, independente de quem quer que seja. A fé de Raabe colocada em ação, irmãos. Colocada em ação. O que é que nós aprendemos? Vale a pena confiar em Deus. Jericó foi destruída. O muro de Jericó foi destruído, mas onde estava a casa de Raabe, com a cordão, né, a corda ali de escarlate vermelho, identificando que ali era a casa dela, conforme ela tinha entrado em acordo ali com os espias. Os espias falaram, olha, quando quando Deus nos mandar aqui para destruir esta cidade, você vai colocar uma corda vermelho, de escarlate vermelho, deixa pendurada aí, ó. Porque assim nós vamos identificar a tua casa. Ou todos nós estaremos cientes, porque essa informação vai chegar até o nosso líder, que é Josué, e ele terá conhecimento do que você fez para nos livrar. Então todos nós vamos identificar isso aqui quando vier para invadir Jericó. Sua casa vai estar identificada. Se este cordão, se esta corda não estiver aqui, nós não temos responsabilidade nenhuma. Mas se estiver aqui, nada de mal acontecerá com você e sua família. E assim foi. E Deus honrou os muros de Jericó caindo, o muro caindo, e onde estava a casa de Raabe, que ficava em cima do muro, ficou de pé. Não caiu. E Raabe e toda a sua família foi salva, né? Então, irmãos, Deus pode usar qualquer pessoa que deposita a sua fé nele, né? Raabe não era israelita, mas Deus a acolheu para um papel importante. Um ato de fé transforma vidas, né? A fé, ela traz ação. Ela não apenas acreditou nos relatos que ela ouvia sobre o Deus dos Hebreus, no testemunho dos espias, mas ela agiu com coragem quando ela teve a oportunidade de agarrar a salvação, a oportunidade que apareceu para ela. E o perdão e a graça de Deus são maiores do que o passado de qualquer pessoa. Eu sempre gosto de lembrar da atitude de Davi. Davi errou, não foi? Foi. Mas um ato, irmãos, uma falha, um erro, um pecado, uma queda, não define o que é uma pessoa. Se você errou, se você pecou, se você caiu, uma falha não te define. Não te define. Há esperança. A esperança. Lembra de Nínive? Jonas está lá esperando os dias chegarem para que Nínive fosse destruída. Quando passou os 40 dias, Nínive não foi destruída, e Jonas fica triste. Deus fala para Jonas:
Tu está com pena de uma árvore, de uma ababoreira que tu não plantou, tu não regou, que nasceu ontem e hoje murchou, e eu não terei pena de tantas pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Um pecado não define quem é você. Levante-se. Levante-se, né? Apesar do seu passado como prostituta, Raabe foi honrada, incluída na linhagem, na genealogia do Messias. A salvação, irmãos, ela se estende a quem crê. E esta fé de Raabe trouxe salvação não apenas para ela, mas toda a sua família foi salva da destruição que os israelitas impetraram ali em Jericó. Confie em Deus. Deus não errou ao te escolher. Deus sabia que você iria falhar. Mesmo assim, Ele te escolheu. Mesmo assim, Ele te separou. Teus erros, meus erros, não nos definem. Existe um Deus que conta com você, que conta comigo. Nós não fomos um acidente. Nós não viemos neste mundo por acaso, apesar das circunstâncias com que viemos. Não fomos um acidente. Deus não erra. Deus não se equivoca. Você é precioso, é preciosa para Deus. Olha para Raabe. Mas precisamos tomar uma atitude. Nos posicionar. Na oportunidade, na única oportunidade que ela teve, ela agarrou e não soltou mais. E a sua fé é registrada ao longo da Bíblia. Uma heroína que arriscou a sua vida por uma atitude correta. Falou de Deus, ela tinha sede de conhecer esse Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Enviou esses 2 espias para entrar diretamente na casa desta mulher. Porque onde tem um coração quebrantado, Deus chega. Deus envia seus servos. Finalizando, João capítulo 4, está lá o relato da mulher samaritana. Por que Jesus precisou passar por Samaria? Foi simplesmente para beber água ali do poço que Jacó tinha cavado e dado a José? Não. Porque aquela mulher samaritana estava em busca de socorro. De alguém que tirasse do cativeiro. E onde tem um coração quebrantado, a palavra chega. Levante-se. Se põe de pé. Que Deus quer falar contigo. Deus abençoe a sua vida.